save the family, I'm fine, and you, I'm Gabriel, good morning, good night, good evening, the books on the table. Bom, tu já viu que esse podcast tá diferente, né, cara? Por que tá diferente, meu? Porque aqui é internacional agora, né? Exato, tu que tá olhando. Meu, esse vale um like. Já pode dar o like. Aperta lá que tu vai gostar. A gente trouxe uma pessoa de longe, cara. Veio aqui pra conversar com a gente. Quem é que tá junto com a gente? Aproveita pra dar o like e já se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que gosta do conteúdo pra ajudar o canal, né? Aí agora a gente vai passar pra nosso convidado se apresentar. Olá a todos, meu nome é Ana e atualmente eu moro nos Estados Unidos, na Geórgia, numa escola missionária chamada Wildwood, mas eu sou brasileira, nasci em Campo Grande. Não posso falar que eu sou de Campo Grande porque sou filha de missionária, então eu já mudei muito. Então eu não sou de nenhum lugar específico, sou de vários lugares. Mas, enfim, no momento eu moro nos Estados Unidos. Estou fazendo um curso missionário aqui. E é isso. Cara, olha aí, meu. O podcast tá entre Brasil e Estados Unidos. Eu garanto que tu não viu isso aqui na base da área esquerda e não viu nenhum outro podcast aqui também ainda não, meu. Né? Aqui em São Leopoldo não tem mais nenhum, eu acho, que conseguiu, cara. Conseguiu fazer internacional? Acho que não, né? Acho que não. Falei que merece um like, não falei? Clica o dedo lá, meu. E já aproveita pra fazer que nem o Ricardo falou, compartilha pra gente poder atingir mais gente, que nem aconteceu com as lives que a gente fez ali da Semana Jovem. Eu tô ligado que teve gente que não compartilhou, teve gente aí que acha que a chegada nossa acabou não compartilhando. Pediram uma vez também quando eu tava apresentando pra explicar o que é like. Like é o joinha, tá? É o certinho ali, ó. Tu vai tá no celular lá, tu vai puxar o vídeo pra baixo e vai ver tem um certinho, tu aperta no certinho. No certinho pra cima, tá? Não é o certinho pra baixo, por favor. Certinho pra cima. É, né? Bom, eu acho que tá bem explicado, meu. Se for apertar no certinho pra baixo, só pula o vídeo, nem aperta. Só aperta no compartilhar então, né? Mas o certinho para baixo não precisa. Cara, faz de conta que aquele certinho não existe. Aquele ali não é o like. O like é o pra cima. Mas, meu, acho que a gente pode começar. Vamos começar fazendo uma pergunta, então? Por que tu iniciou na música? Bom, eu acho que eu fui exposta à música desde que eu nasci. Minha mãe é formada em música, então acho que isso explica bastante, porque eu amo música. E eu comecei a cantar desde bem pequena. E minha mãe começou a me dar aula de piano, e minha mãe é pianista. Começou a me dar aula de piano quando eu tinha uns 6 anos, mas eu não gostei, não. Eu falei, eu não quero, não ensaiava, não fazia nada. E minha mãe, eu não vou forçar, não. Daí, quando tinha 9 anos, eu pedi aula de piano. Daí pra frente, eu deslanchei. Então, assim, eu acho que veio meio que no sangue já. Tava na genética. Mas com o tempo, aprendendo mais, eu fui amando a música cada vez mais e vendo como ela pode ser poderosa e como ela pode atuar na vida das pessoas também, né? E a influência que ela tem. Então, acho que criou essa paixão por música que eu tenho. Piano. Sabe, não sei se o Ricardo sabia dessa, mas eu quando era bem pequenininho, até o pessoal que tá nos bastidores ali, sabe? Eu quando era bem pequeno, comecei a tentar tocar teclado. Já me tirou. Teclado e piano é quase a mesma coisa, não? Tipo... É basicamente a mesma coisa. Só que o teclado é digital. Basicamente, essa é a única diferença. Eu comecei a tentar tocar teclado. Eu até tocava algumas coisinhas, mas aí no fim parei de praticar. Bem não sei, né? Bem não sei daí. Mas parei de praticar, acabei esquecendo tudo, cara. Acabei esquecendo. A única coisa que eu me lembro é que começa aqui, tipo, tem as teclas pretas, né? Não sei o nome certo. Aí tem 2 teclas pretas aqui, 3 lá, né? Uhum. Aí do lado dessa aqui de 2 começa o dó, né? Aí vem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu me lembro que o meu teclado, ele era colado com o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, assim, em cima das teclas. Aí fica mais fácil. O professor, não, tem que tirar.
Mas por quê? Tem que tirar, porque senão não vai aprender a posição das teclas, só vai tocar em teclado que tem marcação. Mas aí que é mais fácil pra tu aprender. Mas Eu tenho que confessar que eu já mandei alguns alunos tirarem isso também. Mas então é assim mesmo, tem que tirar dali. Eu milhão. Porque senão você fica aleijado, você não consegue. Porque você não vai pôr selinho em todas as teclas do piano, né? Então você vai ter que aprender. E se for tocar em outros pianos, outros teclados, não vai ter o selinho. Foi isso que ele me disse. Ah, se tu for tocar em outro que não tem aquilo ali, tu não vai conseguir. Eu me lembro que eu era pequenininho e, o que eu sofri na posição dos dedos. Tipo assim, tô aqui, né? Aí tem que apertar o que tá no minguinho. Aí eu fazia. Não, o outro. Aí primeiro foi uma mão. Aí depois ele botou pra outra. Aí as duas junto, eu me confundia, porque como eu não tinha mais as letras, eu ainda não tinha. Eu até hoje, tipo, eu sei contando do início, daquela teclinha que é 2 só. Mas, tipo, botar no meio, assim, uma, eu me perco, assim, eu não sei exatamente onde é que fica o Ré, o Mi. Aí ele, não, agora tu toca com as duas, só que daí eu me perdia aonde que eu botava, tipo, esse dedo aqui, aonde que eu botava o minguinho da outra mão, entendeu? Porque não tinha mais as letrinhas pra me guiar, né? Ó, uma coisa fácil, só uma dicasinha, dos dois dedão vai, pelo menos no início, vai no dó. Então, se achar o dó, você põe o dedão lá e os outros dedos vão cair naturalmente nas outras teclas. Então, esse é um jeito fácil. Pelo menos no começo é assim. Depois vai saindo, a sua mão vai indo para outros lugares do piano, né? Mas sim, é uma coisa fácil que dá para lembrar. Se você sabe onde está o dó, você consegue pôr a mão ali e já ficar na posição certa. Já vai localizando as outras. Uhum. Pra aprender, né? Fica mais fácil pra aprender, né, Bem mano? mais suave. Cara, eu me lembro que com as duas, eu sofri com as duas, cara. Eu era pequeno, o pessoal dos bastidores, que idade eu tinha? Minha irmã tá nos bastidores, pode ser que ela lembre. Basta, Não, nem não teu lembro. pai lembra que tá Nem nos meu pai bastidores. que tá nos bastidores lembra que idade eu tinha. Não, Bah. não é que eu tô velho, tá? O pessoal que tá vendo aí não vai dizer que eu envelheci. É que o pessoal realmente tá, sei lá, acho que tá com a memória um pouco curta, tá? Não faz tanto tempo. A irmã tá muito idosa pra lembrar. Ah, mas é difícil, é confuso mesmo tocar as duas mãos juntas. Acho que o teclado ali também, então, ele ajuda um pouco na coordenação da pessoa, que nem tu falou que música é muito importante. Tu começou a ver a importância da música, né? Acho que até a questão motora ali pra tocar o teclado, ele auxilia, né? Sim, você tem que ter muito controle. E além de você ter controle, você não pode deixar a mão dura, por exemplo. Então você tem que tocar a coisa certa, deixar a mão certinha, assim, mais ou menos assim. Você não pode deixar os dedos retos, mas ela tem que ficar mole. Eu lembro que eu pegava, quando eu dava, às vezes eu dava aula de piano para criança, eu pegava a mão e fazia elas fazerem assim. Daí punha no piano. Então tem muita coisinha que é assim, tem que ir trabalhando, deixar os dedos nos lugares certos, não esbarrar um no outro. Então, muitas coisas que trabalha assim mesmo com criança, né? Sim. Cara, tu já tocou alguma coisa, não? Cara, eu só toquei violão mais ou menos ainda. Mais ou menos. Mais ou menos. É que eu comecei a ter umas aulas. Aí depois eu parei de ter umas aulas de violão, mas eu tocava mais ou menos. Aí eu esqueci tudo agora. Cara, o pessoal que tá olhando vai pensar que aqui é a terra da amnésia, tá ligado? É que eu esqueci eu esqueci onde é que bota os dedos e eu perdi a folha que tava isso. Aí complicou. É. Bom, tu tem mais alguma pergunta pra fazer pra ela? Qual a importância da música pra ti? Olha, a música, eu acho que ela tem várias importâncias diferentes em vários aspectos da vida. Então, por exemplo, lado físico, a gente falou algumas coisas aí, né? Ajuda a construir a coordenação motora fina e também ajuda muito até mesmo com a saúde. Tem vários estudos que mostram que a música
e ela ajuda na saúde. Tem tem um estudo que chama, deixa eu ver se eu lembro o nome agora, terapia de música, alguma coisa assim, não lembro se esse é o nome em português, mas que você literalmente trata as pessoas com música. E a música ajuda, tem vários estudos mostrando que ajuda a melhorar muito a saúde. E ajuda na concentração, com a saúde mental, ajuda. É muito interessante como a música afeta a nossa mente, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Se for, por exemplo, teve um estudo que uma vez que eu escrevi uma redação sobre música e eu tive que trazer alguns estudos. E tinha um estudo que mostrava que eles fizeram metade das pessoas que eles estudaram, eles eram músicas tristes para elas ouvirem, e metade elas eram músicas felizes ou alegres. E daí depois disso eles colocaram essas pessoas no meio de uma multidão de gente. E as pessoas que tinham escutado músicas alegres, elas viram um monte de gente alegre. Então elas tinham que anotar se as pessoas estavam felizes, alegres ou alguma coisa assim. Então elas anotaram muitas pessoas alegres. As pessoas que escutaram músicas tristes, elas quase não conseguiram perceber nenhuma expressão das pessoas. E as que elas percebiam, elas eram sempre tristes. Então a gente vê que a música tem um efeito na nossa mente. E ela também, a música, ela tem um contato direto com o nosso lobo frontal, né? Que, não sei se vocês sabem, mas o lobo frontal é muito importante pra gente, que é onde a gente toma as decisões, né? Então, e é onde o Espírito Santo fala com a gente. Então, a música é muito importante a gente escutar música, porque ela tem um efeito na gente, mas também é importante ter cuidado com que tipo de música a gente está escutando. Qual a mensagem que essa música está passando pra gente. E mesmo se a música não tem letra, dependendo do estilo da música ou da mensagem que a música musicalmente está passando, ela pode afetar a nossa mente, né? E o espiritual também já entra aí, né? Porque a música foi feita, Deus criou a música, né? Deus criou a música pra gente louvá-lo e ter uma conexão com ele. Tem um texto que fala que quando o céu e a terra entram em contato, a música. Então, a música une a gente a Deus. Mas Satanás também sabe disso, né? Então, Satanás tem outro texto que fala muito interessante que, mais ou menos assim, que quando Satanás ouviu Adão e Eva cantando louvores a Deus na criação, ele se determinou a tornar os cantos de louvor em cantos de maldição, porque ele sabe que a música vai fazer parte do grande conflito, né? Então, eu poderia ficar aqui falando por um tempão sobre isso, porque tem muitos aspectos que a música é importante, né? Mas, essas são algumas das coisas que eu vejo que são bem importantes da música, que a música traz pra gente. Que nem tu falou ali desse experimento que fizeram, eu lembrei do agrícola. Eu estudei no colégio agrícola por 3 anos, fazendo técnico em florestas. Até vou mandar um abraço aí pro Soratos, mora no meu peito. Só me dava 0, mas mora no meu peito. ele contou uma vez que ele leu um estudo sobre música com planta. Até na época eu até não achei que não dava muita importância, não achei que era tudo aquilo, né? Aí depois pesquisando, realmente o Sorato estava certo Era mais tudo uma aquilo. vez. Era tudo aquilo. Provavelmente se eu na época falasse que eu achava que o estudo não estava tão correto, ele ia me dar outro 0, né? Mas ele estava certo, porque no estudo pegaram 2 plantas, se eu não me engano, que era a mesma planta, colocaram no mesmo tipo de terra, só que daí uma eles colocaram pra ouvir música clássica na época, e outra eles botaram aquele rock pesado, sabe? Uhum. E aconteceu que a planta que tava na clássica cresceu mais. Cresceu mais que a outra. Só que, hipoteticamente, não era pra acontecer, por causa que tanto a terra de uma quanto a terra da outra tinha a mesma qualidade, assim, de fertilizante. Era a mesma terra. Tinha o mesmo tipo de fertilizante. E até eu não me lembro exatamente se a planta ela era clonada, porque tem os esquemas de fazer
clonagem de planta pra tu não ter variação genética nelas, né? Mas não era para elas ter diferenciação no tamanho, receber a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de luz. Chegou-se à conclusão que a música fez com que aquela planta que ficou na clássica crescesse mais. Aí até um dia eu tava conversando com um amigo nosso, que ele é professor de biologia, e daí tu tava falando da importância da música no grande conflito, né? E ele citou, eu contei desse experimento pra ele, ele falou, não, Gabriel, isso eu já tinha lido até outros, que não foi só uma vez que fizeram isso, fizeram mais de uma vez, sempre dava o mesmo resultado. A planta que era exposta a uma música clássica, ela acabava crescendo mais, e a que era exposta àquele rock pesado, geralmente não se desenvolvia tanto. Aí ele me lembrou da história de Jesus, quando ele olha pra figueira, e daí, claro, a gente não tá se comparando a Jesus, mas ele só fala pra figueira assim, pra figueira secar, e a figueira seca, por causa que só tem folhas, mas não tem fruto, né? Aí a figueira seca. Aí ele falou, tu tá vendo a importância das palavras? Por causa que ali foi só uma fala. Lógico, não tô falando que a gente tem, que a gente tá com o mesmo poder na nossa fala do que Jesus. Mas a nossa fala tem poder também. Então isso se encaixa também na música, né? Que nem tu disse ali no início. Sim, é muito interessante isso. Você falando desse estudo, eu lembrei que tem milhares de estudos, assim, parecidos com esses. Teve um estudo que foi feito com ratos, que eles colocaram um labirinto para pegar comida. Então tinha 3 caixas de... É labirinto que fala? Labirinto, né? Aquele negócio que eles... labirinto. Então tinha 3 caixas. Uma tinha música rock pesada, a outra tinha música clássica e a outra não tinha música nenhuma. Então, e é muito interessante para ver que a música é importante, não é tipo, se a música pode ser ruim, então não vou escutar música. Então, no primeiro, que é no que tava com música clássica, o ratinho rapidinho achou o caminho, foi lá e comeu a comida. Na que não tinha música, demorou um pouquinho mais. Mas, eventualmente, ele chegou e pegou a comida. Na de rock, o rato morreu de fome. Bah. Então você vê que mesmo sem música nenhuma, tem uma diferença. Então música é importante, só que a gente tem que ter cuidado que tipo de música a gente está ouvindo, né? Porque ela vai ter um efeito na nossa mente. O rock literalmente foi pesado com o ratinho. Pegou pesado. Pesou e ele ficou no mesmo lugar. Pois é. Cara, acho que o Ricardo vai conhecer. Conhece o podcast do Monark? Uhum. Eu li também na internet, há umas semanas atrás, do efeito da música, e o médico que tava falando ali naquele artigo, tava falando sobre músicas assim, que nem rock, com esse tipo de... Eu não sei como é que fala, mas que toca desse jeito, com esse tipo de instrumento, que geralmente o ritmo é daquele jeito. Ele falou que tem um peso disso na consciência da pessoa, que geralmente jovens que são expostos a esse tipo de música, eles acabam repetindo a mesma palavra várias vezes em uma frase. Eu lembrei na hora do podcast do Monark, cara, porque eu vi um que ele tava com o Eberlin. Ô, Monark, desculpa se tu tava vendo o podcast, tá? Acho difícil, mas, né? Vai saber. Eu pedi desculpa. Mas ele começou o podcast, ele falou, pode crer, abriu o podcast. Aí o Eberlin falou assim, eu vou pegar um pouco de energético e o Monark... Não, pode crer. Aí o Eberlin, porque aqui tem tal cometa que não tem a ver com a evolução, que é uma prova que a evolução não existe. Ele, não, pode crer, acredito no cometa, não, pode crer. Aí ele, não, mas tu já ouviu falar da teoria do design inteligente? Pode crer, já vi, pode crer. Mas que tanto... Cara, meu pavor, ele falava uns 5 pode crer numa frase, cara. Aí, ó, agora só pra deixar aqui bem claro, né? Como, caso vocês queiram que o Monark veja o Gabriel falando isso, vamos compartilhar, né? Isso aí. Vamos compartilhar. Ô, Monark. Cara, eu gosto do teu podcast. Foi uma crítica construtiva, cara. Foi uma ilustração. Foi uma ilustração, cara. Foi uma ilustração. Mas é bem interessante isso, porque essas músicas, assim, elas não são
elas são todas do mesmo jeito. Assim, os mesmos acordes, as mesmas coisas. Então não tem essa criatividade, não tem diversificação. Não sei se eu falei certo. Então, faz sentido que as pessoas estariam repetindo a mesma coisa, porque a música que elas ouvem está sempre repetindo. Talvez seja em outro tom, mas está repetindo a mesma coisa. Às vezes até você consegue colocar músicas juntas, uma por cima da outra, porque é tão parecido, né? Apesar de serem músicas diferentes. Sim. Então, faria sentido isso, né? Sim, é tão parecido que nem dois cantores fazem. A princípio não era pra ser a mesma coisa, mas que nem tu falou, bota junto ali, nem parece que é de gente diferente. Uhum. Cara, tu tem mais alguma pergunta pra fazer, não? Agora não. Podemos passar pra próxima? Quer perguntar? Eu pergunto. Pode perguntar. Tá. A música exerce alguma influência na sua vida cotidiana? Tipo... Olha, sim. Eu tô constantemente ou ouvindo música, ou cantando, ou tocando, ou alguma coisa assim. Ou na minha mente com música. Então, assim, pra mim, eu estudei 1 ano na faculdade de música. Fiz 1 ano de música. E, assim, aprendi bastante. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, desde que eu comecei, principalmente, eu digo mais no piano, desde que eu comecei a tocar piano, como eu falei, eu pedi para minha mãe, né, com 9 anos de idade, que foi quando eu realmente tive interesse. E daí pra frente, assim, minha mãe tinha que literalmente me pedir para parar de tocar piano, de praticar piano, porque se deixasse eu ficava tocando piano o dia inteiro, até hoje, só que hoje, assim, é meio impossível fazer isso. Quando você está estudando música é um pouco mais fácil, porque você tem que fazer várias horas de prática de piano. Então, assim, eu tô sempre cantando ou tocando, ouvindo música, ou mesmo assim, mesmo estudando ou fazendo uma coisa. Não é muito bom porque como eu gosto muito de música, eu geralmente me distraio muito com música. Então, eu geralmente, apesar de ser que é uma coisa muito boa estudar com música clássica, eu não consigo fazer isso porque eu paro de estudar e começo a prestar atenção na música. Eu ia perguntar Mas, se. mas então a música tá na minha vida, ela tá sempre ali comigo. E eu acho que é uma coisa muito importante isso, sabe? Que a gente vê a música, ela coloca na nossa mente coisas que a gente não conseguiria colocar de outra maneira. Então, por exemplo, memorização. Tem memorização de versos bíblicos. É muito legal memorizar versos bíblicos com música, porque vai ficar guardado na mente por muito mais tempo e muito mais forte do que simplesmente repetindo, 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 que amanhã você já esquece. Então, é muito importante a gente colocar música nessas diferentes situações ou coisas assim. Mesmo Ellen White tem uns textos que ela fala que a música pode ser muito útil para usar contra as tentações, né? Que a gente, e eu já tive essa experiência, quando eu sou tentada a fazer alguma coisa errada, ter uma música, ou ter um verso bíblico em música, ou mesmo que não seja um verso bíblico, ali, às vezes ajuda muito ao combater contra a tentação, né? Então, pra mim, ela tá sempre presente, quase em qualquer lugar. Que nem ajuda na memorização. O pessoal dos desbravadores aqui que conhece o Felipe. Tem a musiquinha... Eu não sei se o Ricardo conheceu o Felipe, mas a musiquinha ele já ouviu falar já. A musiquinha pra decorar os versos. Os versos não, pra decorar os livros. Exato. O Felipe, numa prova dos desbravadores, nós tínhamos que botar os livros da Bíblia em sequência, assim, né? E tá, eu fui participar da prova também na época. Daqui a pouco o cara foi assim, tipo, rapidinho com os nomes, assim, pá, terminou. Aí eu olhei aqui, tipo, como é que ele passou de mim? Aí, a outra gurizada chegou junto, assim, mas eu sabia decor. Aí eu pensei, como é que ele como é que ele conseguiu? Eu achei que eu ia ganhar, né? Aí eu fui depois ver ele botando em ordem, ele tava cantando baixinho assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, os números, e cantando baixinho.
E botando rapidinho. Ele decorou com música. Nunca mais o Felipe esqueceu. Quem tinha dúvida, ô Felipe, Levíticos vem depois de qual? Aí o Felipe só ia lá na cabeça, tal. Aí tava, como é que... Aí o Felipe cantava toda a música pra pessoa, pra mostrar como é que ele decorou. Era incrível. O Felipe era incrível. Até tá o meu braço aí, Felipe, faz tempo que eu não vejo ele. Com música, decorou um negócio super decorado, cara. Melhor que eu. Rápido, né? Eu não decorei a música. E pior que eu tinha que pensar mais tempo que ele. Ele não pensava tanto que nem eu. Eu tinha que parar um pouquinho, tá, esse. E daí quando veio ele já tava lá no outro. Eu acho que como ele decorou a música, já vinha automático, né? É isso aí. Ela fica automático. Eu tive essa experiência numa das minhas aulas que eu fiz na faculdade. Era uma das aulas de religião. E a gente tinha que decorar textos, um parágrafo de algum parágrafo ou da Bíblia ou de Ellen White por semana. E eram uns negócios grandes que era a maior dificuldade para mim decorar. Mas alguns deles eu fiz uma musiquinha para acompanhar. E os que eu fiz a musiquinha, eu lembro da música até hoje. Eu consigo falar o texto até hoje. As que eu não fiz música, não me pergunte, porque eu não vou lembrar. Mas é muito incrível. Tem um poder de fixação incrível mesmo. Que eu também vi uma palestra uma vez. Aqui a gente tem o Dr. Luiz Braga. Trabalha na associação. E ele disse que ele tava indo uma vez pra uma reunião na associação. E tava tocando uma musiquinha no rádio assim. Apartamento! Era a propaganda da imobiliária. Ele chegou na reunião. Tava todos os pastores sentados lá, né? Ele tava anotando esse negócio. Aí daqui a pouco ele se distraiu e ele tava assim, ó. Apartamento. Aí ele disse que o pastor que tava do lado só olhou pra ele assim. Que é isso, doutor? Aí, desculpe me distrair. Ele tava cantando sem nem perceber. Chiclete, né? Grudou. Por isso que as propagandas e coisas assim usam música, porque ela entra na sua mente e você não consegue esquecer por muito tempo, né? Mesmo se eu ouvir uma vez, ela gruda na mente. E assim, tem diferentes músicas que grudam mais que outras, né? Diferentes estilos de músicas. Tem algumas coisinhas que eles fazem pra ela ficar grudada na mente e não conseguir tirar de jeito nenhum, né? Mas é incrível mesmo. Cara, tu tem mais alguma pergunta? Não, acho que foi respondido tudo. Senão eu tenho uma que eu acho bem importante. Pode perguntar, talvez surja mais alguma. Talvez surja mais alguma, né? Que nem eu, por exemplo, ó. Vou até pegar aqui pra mostrar. Se eu não destruir o cenário. Peraí. Só não tira outra corda. Então vou tirar outra corda. eu tava tentando aprender violino. Mas assim, uma dica tua, pro pessoal que não sabe tocar nada. Qual instrumento tu acha mais fácil? Ou tipo, aprende primeiro esse, ou alguma coisa assim. Tem isso ou não tem? Ou depende vai do gosto de cada um? Vai do gosto de cada um. Olha, eu acho que, assim, tem vários... Não tem um instrumento, pelo menos ao meu ver. Eu sempre sugiro, mas eu sou suspeita, né? Eu sempre sugiro o piano. Mas eu acho, pelo menos pra mim, eu acho que o piano dá uma base muito boa pra você depois aprender os outros instrumentos. Por isso que eu acho que um instrumento muito bom de começar é o piano. Porque você vai aprender muita coisa que você vai conseguir usar em outros instrumentos. Você, por exemplo, aprende as duas claves diferentes de uma vez. Que você pode usar tanto, tipo, você pode usar a clave de Fá, tanto se for tocar um cello, por exemplo, alguma coisa assim, que é uma coisa mais grave. Quando eu falo clave, é na partitura. Uhum. Então, se você vê uma partitura, geralmente tem duas partezinhas. Sim. Então, uma geralmente é a mão direita, outra é a mão esquerda. Só que elas são diferentes, então não são as mesmas notas nos mesmos lugares. Então, você tem que ler as duas claves, que é o que a gente chama isso, ao mesmo tempo. Então, isso já treina outra coisa que treina, né? Você tem que fazer duas coisas diferentes, ler duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, e daí tem a clave de
sol, que é a mão de cima que geralmente toca, que o violino toca, flauta toca, né, com essa clave. Isso é o que eu consigo lembrar agora. Então, piano sempre é um que eu geralmente sugiro, mas eu sou suspeita, né? É panelinha. Mas violão também é um instrumento fácil de começar, que não é complicado. Só que, assim, é diferente um pouco, porque no violão, geralmente, a não ser que você tá tocando violão clássico, que daí já é mais complicado. Geralmente lê acordes. Então, assim, você pode tocar um teclado com acordes. Agora é mais difícil você tocar, se você quiser ir para outro instrumento, você tocar um violino, porque não tem as notas certinhos, né? Tem que É só um posicionar os dedos, acorde né? de notas para acompanhar. Flauta doce também é um instrumento fácil para começar, principalmente para criança, porque não é tão complexo. E violino também é um instrumento que geralmente crianças começam, que trabalha bastante na coordenação da criança. Eu acho que esses basicamente são os instrumentos mais fáceis para começar. Outra coisa que acho que o pessoal também vai querer saber. Existe, na tua opinião, existe instrumento do diabo, digamos assim? O que tu acha? Vixe, essa é polêmica. Essa é. Olha, eu vou falar o que eu acredito. Eu não acredito que existe instrumento condenado. Eu acredito que existem princípios de música que Deus deixou pra gente, tanto na Bíblia, quanto no Espírito de Profecia, quanto a gente vê em estudos e coisas assim, que eles têm um efeito diferente. Então, a música, ela tem... Eu tô meio que saindo da pergunta, mas eu vou voltar. Eu vou Tranquilo, explicar uma coisa diferente para voltar. tranquilo. Existem 3 partes de música, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia é o que a gente canta. Então, por exemplo, se eu pegar um hino, por exemplo, Cristo me ama. Cristo tem amor por mim. Essa é a melodia. A harmonia, não sei se vocês já ouviram coral, que um coral geralmente canta em vozes diferentes. Então tem Eu os ouvi um sopranos, pouco. tem os contraltos, tenor, baixo. Então eles fazem uma harmonia. Quando a gente toca, se eu tivesse um piano aqui eu podia mostrar, mas quando toca um acorde, isso, ou no violão também, isso é a harmonia, são as outras notas que juntam com a melodia e fazem uma harmonia. E daí tem o ritmo, que é o tempo da música. Então, por exemplo, essa é o ritmo de Sim, Cristo me ama. Então, Cristo tem amor por mim, com certeza, assim. Eu não lembro da letra, mas enfim. O ritmo tem outras partes. Então, por exemplo, tem jeitos diferentes de contar. Então, geralmente, Cristo tem amor por mim é 4x4 que a gente fala. Então, a gente conta 4 e daí vai repetindo. Então, a gente divide a música em compassos, que a gente fala numa partitura, que são de 4 em 4 em 4. Então, por exemplo, Cristo me ama seria 1, 2, 3, 4. Cristo tem amor por mim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E vai repetindo. Tem outras que são 3x4, a gente conta 3, ou 2, ou 6. Então, deixa eu voltar aqui. Onde que eu tava? Então, essa faz parte do ritmo. O ritmo, o tempo natural,
é acentuar o primeiro tempo. O primeiro e o terceiro acentuam um pouco também. Um 4x4. Então, Cristo tem amor por mim, com certeza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Então, esse é o natural. Em 3x4 seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, que é o que dá a valsa, na verdade, né? Então, se for fazer uma valsa, é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, sempre tem o mais forte. O primeiro é o mais forte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que acontece que Satanás distorceu essas três coisas, tanto a melodia, quanto a harmonia, quanto o ritmo. Na melodia, não vamos fazer o ritmo primeiro, porque senão a gente vai esquecer o que eu tava falando. No ritmo, tem várias coisas que Satanás fez para distorcer isso. Então tem assim, os três são importantes. Tem muita gente que fala, não, ritmo é errado. Ritmo não é errado. Ritmo é essencial. Ritmo é como se fosse o pulso. Você ter um pulso muito rápido, o que errado. acontece? Tá mal? Você tá Vai precisar ir doente, pro né? médico. Sim. Se você tem um pulso natural, você Tudo tá certo. saudável, normal. Agora, se você não tem pulso nenhum, Aí morreu. tá morto. Então, é importante ter o pulso, tanto quanto o ritmo. É importante ter o ritmo. Então, uma das coisas que é a deslocação do tempo forte. Então, isso que eu falei, que o natural é o tempo forte ser o primeiro. O primeiro e o terceiro é um pouco mais forte também, mas não é tão forte quanto o primeiro. O que acontece que algumas músicas fazem, alguns instrumentos também, alguns jeitos de tocar, o que a gente faz é mudar o tempo forte do primeiro para o segundo, ou para o terceiro, ou para o quarto. Então, o que eu tava falando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O primeiro é o forte. Quando a gente faz isso é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso sai do natural. Isso já, não sei se dá pra perceber, mas já dá uma vontadezinha de mexer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, tem essa deslocação do tempo forte, tem algumas outras áreas também que é polirritmos, que você pega vários ritmos diferentes e põe tudo junto, que também tem tem uma alteração no nosso corpo e na nossa mente, essas coisas. E tem a síncope também, que é deslocar a nota da onde ela naturalmente está. Então, essas coisinhas Satanás usa para pegar a música e transformá-la numa maldição para nossa vida. Porque são coisas que afetam a nossa mente e afetam o nosso lobo frontal, que é por onde o Espírito Santo comunica com a gente. Na harmonia, tem algumas coisas que são prejudiciais, por exemplo, dissonância. Dissonância é quando que naturalmente tem 3 notas num acorde, que faz uma harmonia perfeita. Quando você adiciona outras notas nesse acorde, vai criando uma dissonância. Então, por exemplo, vai ser difícil demonstrar isso. Na verdade, eu tenho um piano aqui perto, só que eu teria que levar meu computador para lá para eu conseguir mostrar isso, que é difícil de explicar. Mas Tu que sabe? Acha Pode que ficar à consegue. vontade. Se tu acha vou que levar consegue. lá. Vou levar rapidinho aqui, Tranquilo. para mim conseguir explicar mais fácil. Então, a dissonância já cria um desconforto, assim, não fica tão confortável. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui pro piano. Então,
Aqui, deixa eu pôr aqui. Então, eu vou tocar um acorde. Um acorde seria isso aqui. Tá bem desafinado esse piano, mas... Esse é um acorde de Dó maior. Então, é um acorde que... perfeito. Isso que é a harmonia, né? Se eu adiciono uma nota a mais, tipo, se eu adicionar um lá em cima... Dá pra perceber a diferença? Sim. Uhum. Fica mais agudo. É mais agudo, mas também... Ou posso fazer outra coisa? Eu adicionei uma nota a mais. Não tá tão prazeroso de ouvir mais. Ou então, mais uma... Já dói um pouquinho. Eu tô tocando um monte de notas. Então, isso é dissonância. Só que existem várias músicas que fazem isso. E isso em si não é errado, porque a gente pode usar a dissonância e resolver com um acorde natural, novamente. Então, ela cria, porque o que a dissonância cria é tensão. Agora, tem músicas e tem coisas que as pessoas... É o tempo todo assim, o tempo todo dissonância. Então vai criando essa tensão, a tensão, a gente fica tenso, e nunca consegue resolver e relaxar. Então isso é uma das coisas que Satanás pode usar também com a harmonia. Com a melodia, seria mais com a voz, né? Muito melisma. O que é melisma? Eu ia perguntar isso. Melisma eu não quero listar nenhum nome aqui, mas quando as pessoas fazem muitas voltinhas. Então, são bem criativas. Então, faz um monte de voltinha desnecessária. Então, isso, além de... Eu acho que seria mais para se exibir. Sim. Então, você pega uma coisa que é simples e você faz uma coisa super complicada para se exibir. A gente sabe que o propósito da música é louvar a Deus, né? Não é exibir o nosso talento, o que a gente consegue fazer, mas é louvar a Deus. Não então, é colocar o eu no centro. Isso. Essas são as 3 coisas que Satanás ataca em cada uma das 3 áreas. Então a gente vê que não é só o ritmo. Mas voltando para o ritmo, voltando para a pergunta que era se existem instrumentos profanos, né? Isso. Muita gente fala que a bateria é um instrumento condenado. Eu não concordo com isso. Por quê? A bateria... eu não concordo, mas talvez vai parecer que eu concorde. A bateria foi criada para fazer esses ritmos que eu falei. Para mudar o tempo forte do primeiro para o segundo, para fazer polirritmos. Você vê, tem várias partes numa bateria, né? Sim. Então, você toca um ritmo aqui, você toca um ritmo no pé, você toca um ritmo com a outra mão. Você pode fazer um monte de ritmos juntos ali e colocar junto. Então, esse que seria o problema da bateria, que não é um instrumento. Porque você pode tocar um instrumento de cada vez e fazer um ritmo certo. Ou você pode mesmo tocar a bateria com um ritmo certo. Só que, geralmente, é que a bateria foi feita para tocar esses ritmos assim, polirritmos e coisas assim. Então, não tem um instrumento condenado. Um piano pode fazer polirritmos também, do mesmo jeito que uma bateria faz. Um violão pode fazer ritmos errados também do mesmo jeito. Então, respondendo a sua pergunta muito longa, eu não acredito que existem instrumentos condenados, mas tem jeitos de tocar todos os instrumentos de uma maneira que não louva a Deus, né? Que vai afetar a nossa mente e vai bloquear a gente de receber, de ter do Espírito Santo falar com a gente, né? Olha, eu acho que ficou bem explicado, cara. Agora não tem como ter outra pergunta. Não ficou confuso, porque deu pra pegar bem a ideia. Por causa que nem eu perguntei desse negócio de algum instrumento do diabo, mas bem dizer, tava falando da bateria, porque geralmente o pessoal toca nessa tecla, né? Bateria. Mas foi que nem tu explicou, tipo, o violão ali pode fazer a mesma coisa, de polirritmo, de mudar o tempo ali, né? Pode acontecer sem ser numa bateria. E daí aquele instrumento ali já tá sendo tocado de uma maneira errada, né?
Sim. Cara, a explicação eu acho que ficou... Bem detalhada, pessoal, né? Bem detalhado, o pessoal conseguiu entender, conseguiu pegar bem. Tu tem mais alguma pergunta, meu? Acho que não. Cara, eu tenho uma que serve, pelo menos pra mim, acho que tu canta, cara. Eu não. Não? Não. Então a pergunta serve pra nós dois. Ó. Dois caras que nem nós. Eu só canto se for pra deixar os outros surdos. Ó. Dois caras que nem nós, então. Ah, mas não me fala que vocês não cantam no chuveiro, não. Não. Pior que... Tem um momento na vida que eu canto. Mas é só um momento que é quando eu não escuto minha voz. Sabe quando que isso acontece? Tá o culto lá, aí a sonoplastia, a gente aqui é da sonoplastia também, né? A gente bota a música, aumenta, o pessoal tá cantando junto com a música, aí eu canto, mas eu não tô me ouvindo. Se o pessoal começa a diminuir e eu começo a ouvir minha voz, eu já... Parei. Aí ou eu dou uma subidinha no som ali pra voltar, pra mim não me escutar, ou eu espero o pessoal começar a cantar alto de novo, porque às vezes o pessoal não conhece o hino, conhece só o coro, né? Não conhece todo. Aí no coro cantam bem forte. Aí eu tô junto lá. Tô cantando junto. Passou o coro, se eles diminuíram, eu já me escutei, eu já baixo também. Tu tem alguma... O que tu acha? A gente conseguiria aprender a cantar? Com certeza. Assim, tem pessoas que realmente não conseguem. Tem dois tipos de pessoas que não conseguem cantar. Tem pessoas que realmente não conseguem cantar, mas geralmente não é o caso para a maioria das pessoas que não cantam. E tem pessoas que a gente fala que são preguiçosas. Não que vocês sejam, não tô chamando de vocês preguiçosos. Não, que a gente não Mas seja é porque também. não tem o treino de música. Não tem esse treino de conseguir distinguir as notas, cantar a nota que outra pessoa tá cantando. Então, mas é por falta de treino, de não ter aprendido. A maioria das pessoas é assim. Então, geralmente é possível aprender a cantar. O que geralmente se expor à música e músicas boas, se expor a hinos, coisas assim. Ouça e vai cantando, porque se não cantar, não vai aprender, né? Tem que cantar para aprender a cantar. Tem que praticar. E treinar bastante. Se você tem alguém que canta, tenta cantar com essa pessoa, pede pra pessoa te ajudar. Tenta, tipo, cantar, canta uma nota aí, tenta cantar a mesma coisa que essa pessoa tá cantando. Tenta fazer igualzinho. E, assim, se tem a oportunidade de fazer aula de canto, é ótimo, né? Outra coisa também muito boa é treinar. Tem muito vídeo no YouTube, coisa assim, que para ajudar com isso, de coisas de exercícios para fazer, para treinar a voz. E mesmo que é muito importante treinar a voz não só para cantar, mas para falar também. Então, treinar a respiração, isso é uma coisa muito importante, que a gente quase não presta atenção. Mas, por exemplo, Ellen White fala muito sobre isso. Eu li uma vez um capítulo inteiro que ela falava só sobre a importância de aprender a falar e cantar. E eu nunca tinha lido aqueles textos, mas é muito importante fazer treinos para respirar, falar certo, não gastar a voz, falar de uma maneira que você vai conseguir falar por mais tempo e sem estragar a sua voz, né? Tanto falando quanto cantando. Então, é possível sim, mas tem que treinar. Tem que se puxar. Tem que se puxar. Mas eu já sei por que a gente não sabe cantar. Tu sabe? Não. Porque a gente é zero à esquerda, né? Ah! Bom, Aí exatamente. não sabe, né? Exatamente. Aí não tem muito o que fazer. É verdade. Aí, bom, pra nós vai dar bastante trabalho, meu. Eu tive... Minha irmã canta. É a única da família que canta. Eu não canto, meu pai não canta, minha mãe não canta. Mas minha irmã nasceu e canta. Até a amiga dela, tipo, que é filha do amigo do meu pai, elas nasceram quase juntas, né? Aí o amigo do meu pai é cantor, a esposa dele também é cantora. E ele fala assim, até brinca assim, mas Moisés, não é possível, Moisés é meu pai. Não é possível.
A minha filha não canta, o meu filho não canta. E eu canto, minha esposa canta. Tu não canta, tua esposa não canta e a tua filha canta. Trocaram no hospital, não pode? Mas é verdade. Tem gente que é assim mesmo. Tem famílias que é assim. Tem gente que assim, nasce com, acho que mais dom que outras pessoas. Eu não sei se seria... Ela não gosta de usar assim, falar assim, né? Mas que é mais fácil para elas aprenderem a cantar que outras pessoas. Mas eu acredito que é possível, todo mundo consegue aprender a cantar. Cara, a gente vai ter que começar a fazer umas aulinhas aí, meu. Eu já vou te dar a dica. A minha irmã, ela pega pesado na motivação, meu. Ela pega pesado na motivação. Sabe por quê? Uma vez minha irmã foi tentar me ensinar a cantar. Deixa eu... Ih, ela nos bastidores já começou tá a se dar escondendo risada. lá. Já tá se escondendo lá. Eu fui tentar cantar. Terminei a minha música, né? De cantar. Ela só olhou pra mim assim, ó. Mano, tu pra cantar, só nascendo de novo. Motivação aqui, ó. Motivou muito bem. Depois dessa, eu não cantava no chuveiro, eu chorava. Não, mas sério, pega como uma motivação, assim, tipo, pega como se ela fosse dar um empurrão de assim, tipo, cara, vai ser difícil, mas vai lá, tu consegue. Eu vou tentar. O que tu acha, Pri? Tento de novo ou não? Ela fez que sim com a cabeça. Isso aí. Pra tentar cantar de novo. Tu tem mais alguma pergunta, meu? Não. Não? Não tem mais nada. Tudo de boa? Tudo de boa. Tu tem alguma dica de música que tu, tipo assim, mais te tocou? Que tu, pra ti é um exemplo de música? Ou que tu mais goste? Que tu gostaria de deixar pro pessoal ouvir, assim, algo assim? Olha, é difícil. Que eu ouço tanta música que é difícil eu escolher uma. Mas eu posso falar, talvez eu consiga, é mais fácil de eu falar de hinos que eu goste. Tem alguns hinos que eu geralmente sempre tô cantando eles, sempre tô com eles assim na minha mente e me ajuda bastante. Então alguns desses é Tu és fiel, Senhor. Eu amo, é meu hino preferido, eu amo esse hino. Bem junto a Cristo sempre traz muita paz para mim. Qualquer vez, qualquer hora que eu tô angustiado ou tô preocupado, alguma coisa assim, é só eu começar a cantar essa música que eu já tenho paz. E consigo pensar nessas duas. Fixa teus olhos no Mestre também é muito bom. Tem muitas músicas por aí que até que não são no inário, que são muito boas. Eu particularmente amo música clássica. Se eu tô fazendo atividades, me motiva muito se eu tô meio desmotivada, me motiva muito a fazer as coisas. Só não posso ouvir quando eu tô estudando, porque senão eu paro de estudar e presto atenção na música. Tira pouco o foco. Tira o foco. Mas tem muitas coisas. Tem muitas músicas em inglês também, que são muito boas, que daí já dá pra praticar inglês também. Que são muito legais. Tem um aplicativo que chama Musicverse, que é de músicas, é tipo um Spotify, só que são músicas de adventistas, só adventista. A maioria em inglês, tem algumas em português já agora também, e em espanhol, eu acho. Então chama Musicverse, é uma coisa que eu sempre indico para as pessoas, que eu gosto muito de ouvir, que é bem mais fácil, porque às vezes procurar uma música boa no Spotify é difícil, porque tem muita coisa lá, né? Então, até achar alguma coisa. Então, às vezes eu vou nesse Musicverse, que é bem fácil de achar coisas novas e descobrir músicas boas. Então, acho que é isso. A galera que tá ouvindo aí já ficou uma dica, então, da onde procurar música, e já ficou uma dica do Zino aí também. Já vamos deixar pra galera que na descrição do vídeo a gente vai botar aqui, então, a indicação desse Zino. O link aí, só clica lá na descrição, vai estar tudo lá. Vai estar bonitinho, clica em qualquer uma que tu quiser ouvir. Cara, tu tem mais alguma coisa pra perguntar? Alguma colocação? Não. Alguma dúvida? Não. Não? Nada.
Tu quer mandar algum abraço pra alguém aí, Ana? Que tá vendo, tipo, que vai ver. Vixe, vai se eu ver. começar a falar, eu vou perder um monte de... Mas para todos os meus amigos do Brasil, um abraço para todo mundo. Pessoal aí do Sul, eu amo vocês aí no Sul, gaúcho, eu Aí. amo vocês. Se eu morasse no Brasil de novo, se eu pudesse escolher um lugar para morar no Brasil, eu moraria no Rio Grande do Sul. Aí, tchê. Então, um abraço para todos vocês, para minha família também que tá no Brasil. E eu acho que é isso. Tu quer mandar abraço pra alguém aí, Ricardo? Eu não. Tu não? Tá de boa? O pessoal Tô já de boa. conhece. O pessoal já é conhecido, pessoal. Bom, eu vou mandar um abraço aí pra todo mundo que tá olhando a gente. Vou mandar um abraço pro cara que tá olhando até agora também e não clicou no like. Sempre tem, meu. Sempre tem o cara que tá olhando até agora e não clica no like, meu. E não clica no compartilhar. Clica agora. Agora é a hora, né, meu? É, agora é a hora. Agora é a hora, não perde É a agora ou oportunidade. É agora. É, nunca não digo. Se não fizer hoje, faz amanhã, então, por favor, tá? Mas faz. Clica no like. Deixa um comentário também. Tipo, se o pessoal votar numa parte 2, tu topa vir de novo, participar de novo algum dia com a gente? Sobre música? Topo. Topa. Aí, ó. Bom, esse já é novo no canal, né? Não gostou desse vídeo? Não se preocupa. Vai lá, início no canal. Tem na aba de vídeos, tem um monte de vídeo lá. Você pode olhar todos. Daí você, se gostar de algum, já Cara, se inscreve. Já. tu vai Não gostar. gostei aí. Aqui é o melhor podcast que tem no Rio Grande do Sul, cara. Não, no Sul. Sul. Meu, no Brasil. No Brasil. É o melhor podcast que tem no Brasil, cara. No sul do mundo. Tá aí, ó. No sul do mundo, então. No sul do mundo. É, e hoje foi um podcast em 2 línguas. Português e inglês, foi um podcast internacional. Aí, Uma coisa que eu esqueci de falar. A gente é bilíngue aqui também. A gente fala 2 idiomas. A gente fala português e gauchês. Tá certo. O gaúcho tem a própria língua, né, cara? Eu achei que tu ia dizer que a gente fala português e errado. Não. O errado. Tá, então a gente é poliglota já. A gente já fala. A gente já fala fala vários. tudo. Bom, vou agradecer então. Vou te agradecendo por ter topado o convite. Por ter aceitado estar participando aí junto com a gente desse podcast. Eu que Se o- agradeço. Se o pessoal votar aí. Bom, com certeza o pessoal vai gostar. Então tu já tá convidada pra uma segunda parte, tá? A gente já marca aqui, daqui uns dias aí, pra voltar de novo. Com mais algumas coisas, tipo. Que, é um assunto que dá pra estender bastante. Que nem tu tava citando Ellen White, a gente leu aqui um pedaço dos trechos de Ellen White, que Jesus cantava também. Quando tinha tentação, ele também entoava versos, né? Pra poder superar a tentação, passar por aquilo ali. Então, dá um assunto bem extenso. É que o nosso tempo agora aqui realmente tá contra nós. Tá curto. Tá curto. O pessoal já tá me olhando aqui com a cara no relógio já. Gabriel, olha pro relógio, olha pro relógio. O tempo já tá passando. Mas, meu, muito obrigado por vocês terem assistido a gente aqui. A gente manda um abraço pra todo mundo aí nos Estados Unidos. A gente não conhece, acho que muita gente aí, mas... Já estamos mandando um abraço pra todo mundo que talvez veja o podcast e conheça a gente aí. Aproveita e passa o vídeo pra eles, já que tem em inglês, né? No início. Ah, é! Sim, sim. O início tem um inglês ali, né? Já pede pra eles tentar traduzir. Não. A tradução deixa. A tradução deixa. Não é pra pros bastidores botar legenda na tradução, tá? Eu já tô avisando. Não é pra pros bastidores botar legenda. É. O Não pessoal, tava muito bom. o pessoal da edição depois vai querer sacanear comigo aqui. Vão tentar traduzir minha fala lá, não vai dar certo. Faz assim, ó, então. Quando a gente for lançar o vídeo, a gente bota aqui sem legenda. Sem legenda. Aí no YouTube. Deixa o pessoal tentar entender o que eu falei. É. Quem conseguir entender, tá aí, ó. Entendeu? Não ganha nada. Se o cara conseguir entender, se o cara falar que fala inglês e entender o que eu falei, é porque a gente já sabe que ele não fala inglês. É. Mas então tá, gurizada. Muito obrigado, Ana. Não, agora é noite aí ou é dia? Agora é noite. Né? São 8 horas agora. Aqui é 1 hora mais cedo. Uma hora mais Agora cedo. são 8 horas. Mas o pôr do sol é bem mais tarde aqui agora. Então o pôr do sol tá sendo lá pelas 9, 9h15. Eu percebi, tem uma janelinha ali em cima. É, ó. tá bem claro. Bastante luz. Caraca, o Porto Sol. Bom, mas então, um bom fim de tarde pra vocês aí.
Obrigada. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Valeu, gurizada. Quer dar tchau pra alguém, Ricardo? Não. Não? Pra todos que estão assistindo, né? Claro. Até tu que não clicou no like ainda, tá? Exatamente. Ainda dá tempo. Clica agora, cara. Feito. Valeu. Até a próxima produção da Base Zero Esquerda. Good night. Pra nós, good night. Good night. Good night. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, see you later. Eu não entendi. Eu também não, mas tá bom. See you later, até logo. Até logo. Não vou me Isso que aventurar. ela falou. Não vou me aventurar a tentar falar. Até logo, gurizada. Valeu.